8. Nós vamos conversar a partir de agora aqui nos estúdios com o Dr. Fabrício Meira Macedo, juiz representante da Associação. Pensam como os mais conservadores também continuam pensando. Bom dia, Moribe Macedo, bom dia, Romildo Nascimento, bom dia, professor Edson Pereira, advogado Vitor Freitas, doutor Vitor. Eu quero dizer que é uma satisfação estar aqui hoje pela manhã e cumprimento também toda a audiência da 101.1 FM para esclarecer alguns pontos relativos a esse tema em torno do qual se gerou tanta polêmica nos últimos dias. Digo que não é um tema polêmico, mas em torno deste tema, e aí por algumas questões circunstanciais, foi gerada toda uma polêmica. Quanto ao auxílio moradia, que tem sido tão debatido, a verdade é que a nossa defesa intransigente é no sentido de que se trata de uma verba legal e não apenas uma verba legal, mas uma verba regulamentada pelo Conselho Nacional de Justiça. Então, quando se fala que os magistrados recebem uma verba de caráter ilegal, não se está a dizer a verdade. A verdade é que o artigo 65, inciso 2º da LOMAN, que é a Lei Orgânica da Magistratura Nacional, ou seja, é a legislação, inclusive uma lei complementar, a lei complementar número 35, uma lei complementar à Constituição, é uma legislação que trata de toda a carreira da magistratura, acesso, forma de provimento dos cargos, remuneração. Ela já trata desta verba como sendo uma daquelas cujo recebimento é possível pela magistratura. A resolução número 199 do Conselho Nacional de Justiça, após a decisão do ministro Fux, que reconheceu o direito dos magistrados ao recebimento dessa verba, também já regulamentou a questão, dizendo quais são os casos em que o recebimento é possível e os casos em que é vedado o recebimento. E, além disso, essa verba, anteriormente a toda essa celeuma, já era tratada também na resolução número 13 de 2006, também do Conselho Nacional de Justiça, que é o que regulamenta o teto do Poder Judiciário. Então, muitas vezes temos ouvido dizer que o magistrado está recebendo acima do teto, o que é uma inverdade. Muito se fala acerca do teto remuneratório da magistratura, mas pouco se conhece. É necessário conhecer essas resoluções, o que elas dizem, qual o caráter das verbas que se recebem, para depois aferir se há excesso ou se não há excesso. A gente vê que o judiciário hoje está no centro das discussões. Muito se discutem as verbas recebidas pelos juízes e que não são tantas, diga-se de passagem. Quando se fala em auxílio paletó, auxílio creche, dizer que o magistrado na Paraíba recebe essas verbas é uma inverdade, não é? A gente não recebe. Eu desafio alguém a demonstrar o contrário, até porque hoje a nossa remuneração ela é expressa e explicitada em minúcias no portal da transparência. É simples hoje você consultar quanto o magistrado ganha e a que título ele ganha. Então, o auxílio moradia ele é legal e ele está regulamentado. E no caso, ainda a sua legalidade ela está reconhecida e expressa em uma decisão de um ministro do Supremo Tribunal Federal, que é o ministro Luiz Fux. Doutor Fabrício, bom dia. Bom dia. O ministro Gilmar Mendes tem se mostrado contrário a esse auxílio, como do nosso conhecimento, do seu conhecimento. Eu tenho uma expressão dele aqui que eu gostaria que o senhor analisasse. Na verdade, foi uma declaração do juiz Sérgio Moro. E o ministro Gilmar Mendes colocou, abre aspas, as situações mais esdrúxulas mostram que, bom, nós estamos ganhando pouco, não houve revisão salarial, então vamos dar um jeito. Dar um jeito é o quê? Pediam eliminar os colegas? Isso compromete a magistratura e é um problema de responsabilidade fiscal. Fecha aspas, frisou Gilmar, em referência, repito, ao argumento usado pelo juiz Sérgio Moro de que o benefício compensaria a falta de reajustes nos salários. Que análise o doutor Fabrício faria acerca do que disse o ministro Gilmar Mendes? Olha, veja só, a gente precisa ir, no caso,
estabelecer aqui uma separação entre o que é legal, o que decorre da lei, e era sobre isso que eu falava no início, e o que vem ocorrendo hoje com a magistratura. Então, esses ataques que nós sofremos hoje, essas acusações de recebimento de verbas ilegais, eles se dão justamente por uma questão circunstancial, que é o fato de hoje a magistratura incomodar aqueles que antes se sentiam inatingíveis. Então isso gera toda uma celeuma. Dentre elas, o tratamento que vem recebendo a magistratura hoje pelo Congresso Nacional. Nós não podemos aí olvidar que nos últimos anos não tivemos os devidos reajustes. Desde o ano de 2005, quando houve a instituição do subsídio, houve a atualização desse valor em apenas 5 oportunidades, o que gerou hoje uma defasagem, digamos, remuneratória da magistratura na casa de 34%, considerando aí o IPCA, que é o índice cuja correção foi mais módica. Então, existe uma defasagem realmente salarial, mas o que eu estou a tratar aqui é de que, não obstante essa defasagem, essa verba ela é plenamente legal. Então, o ministro Gilmar comenta uma decisão de outro ministro da Corte. Não é? Eu não posso aqui tecer comentários acerca de eventuais decisões judiciais e, sobretudo, processos que estão pendentes de julgamento, porque essa lei complementar número 35, que é a lei orgânica da Magistratura Nacional, veda ao magistrado comentar publicamente decisões judiciais. Então, coisa que ele não respeita, né? Esse código da magistratura, essa lei orgânica da magistratura, ela se aplica não só a mim, enquanto magistrado de Campina Grande, como também aos ministros dos tribunais superiores. Então, se o ministro Gilmar já está proferindo aí o seu entendimento, já está antecipando o seu entendimento em relação a uma decisão futura, o que ocorreria nos casos normais, nos casos o que se aplicaria aos demais magistrados seria justamente o seu impedimento para julgar essa questão. E o ministro Fux me parece que liberou o processo para julgamento, não obstante, pelas informações que nós temos, esse processo ainda não possa ser julgado pelo plenário, porque faltam algumas manifestações de partes integrantes do processo. Doutor, a pergunta que eu faço é que eu fui criado, e é claro que nós cumpra-se, sempre nas decisões cumpra-se. De um tempo para cá, nossas instituições passaram por verdadeiros temporais. Isso para ser econômico no linguajar. Mas a magistratura, ela começou a ser colocada como uma classe elitizada, fora da realidade do país, e para tentar também levá-la ao bojo comum das irregularidades. Então, denúncias, como o senhor mesmo coloca aí, infundadas, são jogadas, que o juiz fulano de tal recebe o auxílio moradia e mora na cidade, joga-se, se colar, colou. O senhor percebe, ou a classe percebe, que existe uma tentativa de julgar aqueles que estão nas instituições para exatamente fazerem um papel de juízes? Eles estão sendo levados para essa berlinda? Perfeitamente. O que ocorre hoje é justamente a tentativa de atingir aqueles que estão possibilitando a apuração de denúncias de irregularidades que ocorrem no serviço público. Não é? Então, se eu não consigo me defender a contento, eu busco atingir o julgador na sua honra. Então, eu busco deslegitimar o Poder Judiciário, fazendo com que ele perca a credibilidade da população. E nós sabemos que um dos pilares da democracia é um judiciário forte. Não é? Se eu enfraqueço o judiciário, qual é o próximo passo? Nós sabemos que o judiciário é a última trincheira do cidadão. Então, se eu tenho um judiciário que não tem a credibilidade da população, se eu tenho um judiciário enfraquecido, se eu tenho os juízes atingidos e ameaçados com processos
de abuso de autoridade, se eu tenho os juízes enfraquecidos em sua remuneração, no momento em que eu, gestor público, atinjo um cidadão comum, este não terá quem recorrer. Então a intenção é essa, enfraquecer o Poder Judiciário para, uma vez que estejamos, digamos, aqueles que pretendem, no caso, ver perpetuada a impunidade, a população não tenha mais a quem recorrer. O que ocorrerá com o Brasil se o Judiciário for definitivamente enfraquecido como querem fazer? A quem recorrerá o cidadão? A ONU? Ao Vaticano? Essas instituições nada poderão fazer pelo cidadão de um país cujo judiciário foi enfraquecido, foi relegado a um segundo plano. Então, o que ocorre é que o membro do judiciário, ele é um agente público, é um agente político, digamos assim, lato sensu, e ele ingressa na magistratura da forma mais independente possível, através de um concurso de provas e títulos. E assim ingressando, ele exerce a sua atividade com independência. É lógico que o judiciário, e aí a gente não tem como tapar o sol com a peneira, ele é integrado por homens e mulheres, são pessoas humanas e, portanto, falíveis. Os casos pontuais, eles devem ser resolvidos pontualmente. Se há algum desvio de conduta, e há, que nós sabemos pontualmente, nós conhecemos aí, os órgãos correcionais têm se incumbido e têm efetivamente corrigido esses casos pontuais. Mas nós não podemos tentar enfraquecer o judiciário como um todo e buscar atingi-lo em sua credibilidade junto à população, sem que isso signifique aí realmente uma ofensa e grave ofensa ao princípio democrático, inclusive a separação dos poderes. Muito bem, 7h mais 51, para você que está acompanhando a gente a partir de agora na live pelo Facebook, também nas imagens do YouTube. Nós estamos conversando aqui ao vivo nos estúdios, no Jornal da 101, com o juiz Fabrício Meira Macedo, representante da Associação dos Magistrados da Paraíba. Professor Vitor Freitas. Doutor Fabrício, eu tenho um posicionamento. Eu divido do senhor em duas coisas. Quando o senhor fala em teto remuneratório para a magistratura, o senhor falou essa palavra duas vezes, remuneração. A magistratura, ela não tem remuneração, que a remuneração seria a soma do vencimento com gratificações, alguma coisa desse tipo. Então, o servidor público normal, ele percebe remuneração. Ele tem um vencimento básico e agrega a esse vencimento básico gratificações. E juntando o vencimento básico com as gratificações, você tem a remuneração. Membros de poder, diz o artigo 4º, o parágrafo 4º do artigo 39 da Constituição. O membro do poder, o detentor de mandato eletivo, os ministros de Estado, os secretários estaduais e municipais serão remunerados exclusivamente por subsídio. Então, ela substitui a palavra remuneração por subsídio. Fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação adicional, abono, prêmio, verba de remuneração, verba de representação ou outra espécie remuneratória, obedecida em qualquer caso disposto no artigo 37, incisos 10 e 11. A Lei Complementar 35, na qual a magistratura, inclusive o senhor aqui colocou, e na qual se baseiam, é o artigo 65, para dizer que o auxílio moradia é legal. No entanto, é uma lei complementar. E se ela é uma lei complementar, é porque ela complementa uma Constituição. Qual Constituição ela complementa? A de 1967, porque a Lei Complementar 35 é de 1979 e a Constituição é de 88. Toda lei que não for recepcionada pela Constituição, ou no seu todo, e aí abrogação, ou em parte, derrogação, ela não tem vigência na legislação pós-Constituição. No artigo que o senhor citou, da Loman, artigo 65, o que ele diz? Ele diz que o vencimento do magistrado, então aí já há um confronto. Por que um confronto? Porque, enquanto a Loman fala de vencimento, a Constituição, que, claro, tem um poder maior do que a Loman, fala em subsídio. Então, de fato, por esse raciocínio, se a Loman, essa é a minha opinião, se a Loman tivesse vigente, realmente estaria validado o auxílio moradia. Mas como nesse ponto
a LOMAN se choca frontalmente com a Constituição de 88, uma vez que eu repito, ela complementa, é uma lei complementar, ela não complementa a Constituição de 88, ela complementa a Constituição de 1967. O vencimento de que ela trata, ela diz assim, textualmente, artigo 65, além dos vencimentos, poderão ser outorgadas aos magistrados, nos termos da lei, as seguintes vantagens. E aí ela elenca as vantagens. O subsídio, por que a Constituição mudou e passou a tratar os membros de poder? E o magistrado é um membro de poder. Ele não é um servidor público normal, comum. Aquele servidor público que vai para o seu mistério, desempenha a sua função num determinado horário, depois volta para casa e está tudo certo. Não. O magistrado é um membro de poder. A jurisdição dele não se esgota quando ele termina o mistério dele no gabinete, né? Então, o mistério dele continua. E aí, nesse aspecto que eu citei para o senhor, eu não considero legal. Outro aspecto que eu levanto, o magistrado recebe, mas muitos, a maioria, não reside nas comarcas para onde são designados, né? Muitos não moram lá na comarca, dão expediente. Muitos dão expediente de segunda a sexta, e alguns nem de segunda a sexta. Inclusive, já foi alvo de várias representações, inclusive o ministro Falcão, na época, que era corregedor de justiça, ele fez menção sobre isso, né? Então, o magistrado vai, fica na comarca no horário de expediente dele e depois retorna para a sua residência. Eu já apontei aqui e vejo problemas graves nisso. Por quê? Primeiro, a população não se identifica com o juiz. Segundo, um juiz residindo numa comarca, ele atrai para lá outros benefícios sociais, porque um juiz numa comarca, ele traz a saúde junto com ele, porque ele vai residir lá, a família dele vai residir, a mulher, a esposa, filhos, se tiver. Então, ele vai ter que matricular o filho dele numa escola lá da região, vai, consequentemente, querer que aquela escola melhore. Então, ele vai trazer segurança, saúde e educação para o município. Aí, eu queria, depois que a gente superasse essa questão da legalidade, e não estou nem entrando no aspecto da moralidade, porque um auxílio moradia de 4.300 e poucos reais, enquanto um policial aqui na Paraíba ganha pouco mais de 3.000, eu acho que o cidadão ele não tem condição de arcar com uma despesa desse porte. Até porque o subsídio de um juiz já é um subsídio considerável, né? Uma coisa que daria para, em tese, você se manter, né? Mas eu queria colocar esse ponto de vista e pedir a sua opinião baseado na Constituição atual, a Constituição de 1988. Bom, perfeito, doutor Vitor. Eu vou tentar acompanhar todos os pontos aqui que foram levantados. Se eventualmente eu esquecer de algum, eu peço que o senhor me recorde. Pode ficar tranquilo que ele vai lembrar. Vai lembrar, né? Tá tudo bem. Veja só, em relação à questão da remuneração da magistratura, o senhor trouxe algumas diferenciações aí de nomenclatura. Sim, senhor. Na verdade. Mas, quando se diz que os agentes políticos ou os membros de poder, eles serão remunerados mediante subsídio, aí já se trata de remuneração, até porque serão remunerados, certo? E essa observação que o senhor fez, ela é válida não apenas para a magistratura. Para todos. Mas, curiosamente, só se fala hoje da magistratura quando inúmeras outras categorias recebem os mesmos auxílios. Então, aí eu pergunto, doutor Vitor, por que somente a magistratura? Aí será aquilo que Edson falou. Será que somente a magistratura é que incomoda e é por isso que hoje ela está no centro das atenções? Exatamente. Mas essa semana, por exemplo, eu vi um manifesto da OAB, da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional da Paraíba, contrária ao pagamento de auxílio moradia. Aí eu pergunto, por que a OAB também não se manifesta sobre os auxílios recebidos pelos agentes políticos do Legislativo, não é? Eu tenho aqui em mãos alguns dados e mostram que a média dos nossos parlamentares, a média de gasto dos nossos parlamentares é de R$ 146.127,80 por mês. Cadê a OAB que não se manifesta sobre isso? Concordo. Verba de gabinete por cada deputado, 78 mil. Verba de gabinete para cada senador, 82 mil reais. Por que só a magistratura é que é lembrada pela Ordem dos Advogados do Brasil? Porque e aí eu não estou fugindo do assunto, exatamente. Não. Está incomodando, inclusive, em alguns momentos, a OAB. A minha pergunta é, a OAB é uma instituição que ainda defende, ainda tem dentre os seus postulados a defesa da democracia ou a OAB hoje
se voltou contra a magistratura em defesa desse status quo aí, que é a impunidade. Essa mesma OAB, eu abro somente o parênteses aqui para voltar a tratar da remuneração da magistratura, essa mesma OAB, estranhamente nessa semana, lançou um manifesto contrário a uma recomendação do Ministério Público para que os municípios dispensem ou reconheçam inexigibilidade de licitação para a contratação de advogados. O que é que a OAB tem contra o concurso público? Por que advogado ele não tem a sua capacidade técnica aferida mediante um concurso público, assim como os magistrados? Por que a OAB não defende concurso público para a contratação de advogado nos municípios? Será que a notória especialização, será que a fama do advogado, ela realmente demonstra que ele é tecnicamente capacitado? Não é isso que temos visto. Gilmar Mendes é tecnicamente capacitado para estar lá no Supremo Tribunal Federal? Bom, mas a forma de acesso de Gilmar Mendes não, eu entendi. Ao Supremo Tribunal Federal é aquela prevista na Constituição. A prova é mérito. Exato. Prova é mérito. Exatamente. Tudo que fosse relacionado à administração pública tinha que ser através de prova. E aí, por que que se utilizam 2 pesos e 2 medidas? Quando é para atacar a remuneração da magistratura, a OAB sabe fazer. Agora, quando é para atacar a remuneração de senador, deputado, eles não fazem. Se calam. E defendem, paradoxalmente, que advogados não precisem se submeter a provas e qualquer tipo de seleção para defenderem aí os municípios. Será que os municípios não podem ter um corpo de procuradores capacitado, cuja capacidade técnica seja aferida mediante concurso público? É só um parêntese. Como tem a União, através dos defensores. Exatamente. Dos advogados gerais da União, que são concursados também. Mas voltemos aqui para... Faz 15 dias também que os procuradores do município tiveram questionados também alguns benefícios por conta de ações ganhas em nome da Procuradoria do município. Né? Exato. É outra questão. O novo Código de Processo Civil permitiu com que os advogados públicos pudessem receber aí honorários sucumbenciais. Isso é uma questão a se discutir, inclusive porque essa iniciativa para tratar de remuneração de advogado público, ela deve ser de iniciativa de qualquer do órgão respectivo ao qual ele está vinculado, da pessoa jurídica a que está vinculado. Então, careceria aí, em tese, até o Congresso Nacional de vício de iniciativa com relação à remuneração dos procuradores municipais, por exemplo. Moribe, desculpe, doutor, mas que Moribe, inclusive, bateu de frente dizendo que eles já são remunerados pela prefeitura. Eu acho uma excrescência. Eu considero, porque, como o doutor Fabrício, de forma muito eloquente aqui já nos trouxe, precisa a gente distanciar o que é legal e o que é moral. São 2 situações diferentes. Tem coisas que são legais, mas que a gente pode considerar imoral, sim. Eu acho, no mínimo, indecente, no mínimo, digamos, antiético, um advogado já pago pelo município, procurador do município, receber ainda esses recursos sucumbenciais. São recursos extras em função de alguma causa ganha. Eu não acho lá muito coerente. A sociedade, por exemplo, deve estar estranhando isso. Mas, enfim. A questão é quem está aferindo, por exemplo, se o advogado público está aferindo o teto com a remuneração desses honorários sucumbenciais. Né? Está havendo uma aferição disso? Só porque o dinheiro não sai do cofre público, quer dizer que o advogado agora ele recebe advogados da União, por exemplo, procuradores federais, recebem praticamente a mesma coisa que o magistrado recebe e ainda um dinheiro aí incontável, uma remuneração incontável a título de honorários sucumbenciais. Às vezes são causas Cadê a aferição disso? Consideráveis. Cadê o OAB? Será que a OAB vai se manifestar contrária ao recebimento de verbas sucumbenciais dos seus próprios advogados? Mas, retornando aqui ao ponto inicial, porque eu não consegui tratar nem de um terço ainda do que o senhor mencionou. Mas, com relação à remuneração, verdadeiramente, a Lei Orgânica da Magistratura Nacional, ela é anterior à Constituição de 88. E aí, o que se deve decidir, ou se deve aferir, é se ela foi efetivamente recepcionada. Mas a legislação, ela goza do que chamamos de presunção de constitucionalidade, que pode sucumbir aí a uma decisão judicial. Em relação a esse ponto,
não há qualquer decisão que diga, qualquer decisão no sentido de que esse artigo 65 da Loman não foi recepcionado. Por isso que eu falei que era a opinião minha. Exatamente, não foi recepcionado. Então ele goza de presunção de constitucionalidade e é sobre esse artigo em que se funda esse pagamento. Segundo, aí em 2006, a resolução número 13 do Conselho Nacional de Justiça, em seu artigo 8º, ela diz exatamente, ficam excluídas da incidência do teto remuneratório constitucional. Que eu acho que é um equívoco também, porque como eu disse ao senhor, o parágrafo 4º ele diz assim, ó, exclusivamente por subsídio fixado em parcela única. Ou seja, quando o concurso é lançado, o subsídio é informado. E dentro daquele subsídio já estariam tudo que o magistrado teria direito. Entendeu? É inclusive, o que diz o inclusive verbas indenizatórias, por exemplo, se o magistrado vai se deslocar da sua comarca... Aí o senhor falou agora em verbas indenizatórias. Então é tudo, mas não é tudo. É isso que o senhor quer dizer. Mas é diferente. Tudo, mas nem tudo. Mas é diferente, porque a verba indenizatória já seria o magistrado no exercício da função de magistrado, e aí ele foi lotado em Campina Grande, e agora ele vai ser... não transferido, porque é dentro do mesmo órgão, ele vai ser removido. Mas eu estou falando de todas quaisquer verbas indenizatórias. Vamos por partes, né? No que o senhor falou. Então, se eu já prestei o concurso para magistrado, e eu fui inicialmente lotado na comarca de Campina Grande, e agora o Poder Judiciário precisa de mim em Souza, é claro que ele vai ter que me relocar em Souza. Mas então, o Poder Judiciário, o juiz, ele é inamovível, ele vai para Souza se ele quiser. Exatamente. Então, vamos lá. Ele tem que ser indenizado. Só para eu concluir meu raciocínio. Não, pode concluir, fica à vontade. Ficam excluídas da incidência do teto remuneratório, isso aqui é resolução 2006 do CNJ. O CNJ, inclusive, um órgão colegiado, integrado e com plena representatividade da classe dos advogados. Né? Inciso 1º, de caráter indenizatório previstas em lei. E aí vem, na linha B, o auxílio moradia. Que está previsto na Loman. Está previsto na Loman, está previsto na resolução do CNJ. E são tudo infraconstitucional. A constitucionalidade e legalidade foi aferida por uma decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, então nós não podemos aqui falar que a magistratura inventou ou criou uma verba. Não é? No momento em que essa verba foi prevista na Lei Orgânica da Magistratura Nacional, foi o povo, através de seus representantes, que assim decidiu. E a constitucionalidade, a legalidade dela foi aferida em uma decisão monocrática, é verdade, posteriormente pelo ministro Fux, mas também referendada por um órgão colegiado, inclusive que conta com representação e representatividade da classe dos advogados, que é o Conselho Nacional de Justiça. Agora, em matéria remuneratória, é necessário dizer que, de fato, a magistratura tem sofrido toda sorte de ataques e procura-se tornar a carreira da magistratura hoje desinteressante. Né? Quando a gente vê que praticamente todas as outras carreiras jurídicas da nação receberam seus devidos reajustes até o final do ano passado, e a magistratura não, a gente vê que é um problema pontual com a magistratura e está havendo ilegalidade por parte do Congresso Nacional. Vez que aí a lei 13.091, 2015, ela diz que deve-se observar na política remuneratória da magistratura a recuperação do seu poder aquisitivo, a posição do subsídio do ministro do Supremo Tribunal Federal como teto salarial e a comparação com os subsídios e remunerações totais dos integrantes das demais carreiras do Estado, do funcionalismo federal. O que é que acontece hoje? O ministro do Supremo Tribunal Federal, ele recebe 33.763, é o teto, não é isso? Ninguém pode ganhar mais do que o ministro do Supremo Tribunal Federal. Mas o consultor e advogado-geral do Senado, ele recebe 35.144. O que é que está havendo com esse país? Não é? Cadê a OAB nessa hora? Cadê a opinião pública? Por que é que os ataques todos na mídia, eles são direcionados à magistratura? Por que é que ninguém fala do consultor e advogado-geral do Senado? O CNJ não pode entrar num caso desse, não, doutor Fabrício? Na realidade, o CNJ ele atua internamente, dentro da magistratura. Ele não pode regular. Ele não pode regulamentar aqui uma remuneração do consultor e advogado-geral do Senado. Isso é questão do Senado. É um absurdo, realmente. Para depois do intervalo. Depois do intervalo, a pergunta que se faz é, sabendo-se de toda essa movimentação e que o brasileiro comum
sente que é desprestigiado, desprivilegiado, o que é que a Associação dos Magistrados pode fazer para tentar levar um pouco de privilégio ao cidadão comum? E daqui a pouco também a participação dos nossos ouvintes interagindo pelo Facebook, perguntando aqui ao doutor Fabrício Macedo, que é representante da Associação dos Magistrados da Paraíba, sobre essa polêmica criada em torno do auxílio moradia para juízes em todo o Brasil. 8h09 agora. Em instantes estaremos de volta no Jornal da 101. 101.1 FM Campina Grande, Paraíba, Brasil. Em Campina Grande existe um espaço. Se você perdeu ou teve os seus documentos roubados, não perca tempo. A CDL Campina Grande tem a solução ideal para ajudar a proteger seu nome da ação de criminosos. É o Alerta 24 Horas. Com essa ferramenta é possível bloquear gratuitamente talões de cheques ou documentos que de alguma forma tenham sido extraviados. Registre-se no Alerta 24 Horas e fique livre de fraudes. Acesse www.cdlcampina.org.br. Informações 31825000. Sua empresa não tem site? Ou tem um site, mas não aparece nos principais mecanismos de busca? Está na internet é essencial para qualquer empresa. A HR Comunicação Integrada é especializada em criação de sites, sistemas online e marketing digital. Trabalhamos para que você e sua empresa tenha resultados de uma maneira inteligente e criativa. Não perca tempo. Procure a HR Comunicação Integrada e impulsione o seu negócio. Informações 83 996 59 59 40. Preparando o café, roda, gira a colher. Encontrar a família, os amigos, a felicidade por todo lugar. A conversa tá gostosa em volta da mesa. Café São Brás, um abraço, um sorriso é outra coisa. Outra coisa é o prazer de viver, sentir emoção em tudo que faz. Outra coisa é juntar as pessoas, amar muito, mas outra coisa é São Brás. Café São Brás com torra perfeita é outra coisa. Alô, Mais Vídeo Produtora, referência de transmissão ao vivo, com 4 câmeras, 8 câmeras, 16 câmeras, mas sempre em 4K, qualidade, olha, maravilha. Então tamo junto, meu irmão, beijão, valeu. Ou melhor, a prisão de 4 suspeitos de explodirem a agência do Partage Shopping em Campina, a agência da Caixa. A polícia prendeu 4 suspeitos. Daqui a pouco os detalhes aqui no Jornal da 101 com Edson Pereira. 101. O que eu só faço com você, só quero com você, só gosto com você. Adivinha o que? Chegou o Café Blend 53. Combina com você que só quer o melhor da vida. Só gosto com você, adivinha o que? Café Blend 53. O que eu só faço com você. Chegou o Clube de Vantagens da CDL Campina Grande. Com ele, várias ofertas e descontos exclusivos em centenas de estabelecimentos comerciais e de serviços. E você pode usar todos estes benefícios quantas vezes quiser. Tudo em um único cartão, personalizado especialmente para os nossos associados. Aproveite esta novidade e solicite já o seu. Não fique de fora do maior clube de descontos da cidade. Associe sua empresa à CDL e aproveite. 101 FM, a primeira em Campina. 101. Voltamos a apresentar Jornal 101. Romildo Nascimento. 8h13 no Jornal da 101, girando com a notícia, a Operação Aurora, ação conjunta entre Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar, Polícia Federal e Polícia Civil, prendeu 4 suspeitos de assalto e explosões a bancos, inclusive, Edson, a explosão da agência da Caixa Econômica do Shopping Partage de Campina Grande na madrugada do último dia 16. A Operação Aurora visa combater quadrilhas especializadas em violações a agências bancárias e, dessa vez,
ela foi deflagrada nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira, prendendo um dos suspeitos em flagrante. Foram cumpridas várias medidas cautelares de prisão e de busca e apreensão. Alguns alvos foram presos e outros conduzidos à central de polícia para serem interrogados e qualificados. Com os acusados foram apreendidos um carro, uma moto com restrição de roubo, além de alguns aparelhos celulares. E lembrando, como já falamos ainda há pouco, às 10h30 desta quarta, será realizada uma coletiva de imprensa na Central de Polícia para apresentação dos suspeitos e dos detalhes da operação. Ponto para a polícia. Está dentro daquilo que o comandante falou aqui ontem. Tinha mais coisas do que se imagina. Inclusive, informações depois de ontem, mandar um abraço até o sargento Gel, estava nos ouvindo, disse, o comandante especificou muito bem nosso pensamento. Nós preservamos o refém. Mesmo que eu vá para um confronto, Edson, eu primeiro vou ver se algum refém, se algum inocente corre riscos. O bandido não presta atenção nisso. Não, mas o que nós discutimos aqui não é a questão de você preservar o refém. É claro que isso tem que ser feito, né? Isso é o óbvio. O que nós falamos é sobre a eficiência. A administração pública, os agentes públicos, eles têm que ser eficientes. Meia hora de assalto e você não tem um drone olhando para onde os caras saíram, não tem nenhum tipo de barreira sendo feita, isso é o meu ponto de vista. Não é eficiência. É o ponto de vista de todo mundo. Agora, não existe planejamento. Porque na hora que ele fala assim, ele dá a impressão de que a gente queria que eles entrassem lá atirando todo mundo. Ninguém falou isso. Ninguém disse isso. O que a gente cobra dos entes públicos, das pessoas que querem ser servidores públicos, porque ninguém é obrigado a ser servidor público. Você é servidor público se quiser, porque você tem que prestar um concurso ou então pedir para o político para ele te colocar lá. Então não é uma obrigatoriedade, não é como o serviço militar, que você tem de ir, não é como o voto, que você tem de votar. É uma coisa sobre a qual você tem uma deliberação. Eu vou ou eu não vou, eu estudo ou eu não estudo. Mas se você for, aí sim você assume um dever, está lá no artigo 37 da Constituição. Você tem que ser impessoal, você tem que agir na legalidade, você tem que ser eficiente e ser público. Inclusive arriscar a própria vida, no caso do policial, para defender a vida alheia. Veja bem, aí olha só como é diferente. As polícias agora foram explicando o que eu disse. Deixa eu só dizer. O que o sargento me colocou. Não, porque a forma como foi colocada é que dava a entender isso. Ele não tem medo de enfrentar o bandido. Ponto. E eu conheço vários que são assim. O que eu tenho medo, ele disse, o que eu tenho medo é o meu enfrentamento causar problema a um inocente. Mas aí não é objetivo pra gente continuar o debate aqui. Se for eficiente, não vai causar problema. O problema é que a eficiência é uma coisa que corre longe. Aí eu concordo com o Edson também, em parte, meu caro. Sabe o seguinte? Sabe o que acontece? De forma objetiva, Romildo, só para fechar o raciocínio, de forma bem objetiva. Porque nós estamos mostrando nesse instante ao vivo na nossa live os bichinhos. As fotos dos suspeitos. São só suspeitos, não vamos... Em primeira mão, só suspeitos, bichinhos. Agora, eu quero ser eu preso suspeito de nada disso? Vai reprisando o Alisson, por favor. Olha os bonzinhos aí. Imagens para quem acompanha a gente pela live no Facebook da prisão agora. Cadê o Gorinho? E suspeitos Cadê o Gorinho? que participarem do assalto. Parabenizar a integração das polícias, né? Que a gente citou aí. Polícia Rodoviária, Polícia Federal, Polícia Civil certo, e mas Polícia Militar. Só dizer uma coisa aqui para a gente fechar essa discussão e continuarmos a entrevista aqui com o magistrado doutor Fabrício Macedo. Sabe o que é eficiência? Eficiência, à luz dos cientistas da segurança pública, é uma coisa, meu caro Edson. A eficiência para a população é outra, professor Vitor. Para a população, sabe o que seria eficiência? Se a polícia chegasse lá, faz no bang-bang, atirando em todo mundo e acertasse só os bandidos. Entendeu? Isso seria eficiência na cabeça da população no geral. Todos fossem presos na mesma... E nenhuma ação pode ser também tão eficaz dessa forma. É muita teoria, muito filme de Hollywood. É muito hollywoodiana essa visão. Não, mas a gente precisa entender também que não dá para se colocar também um drone de uma hora para outra, sair do quartel da PM para ir fiscalizar. Na hora do primeiro... A primeira rádio que... Isso aí é prevenção. A primeira rádio que noticiou fomos nós. E eu me lembro bem. Na hora que eu trazia a notícia, Romildo passava, tinha um caminhoneiro... tinha perdido pneu, a gente trazia aqui. E falávamos, a distância, por que não chegou nenhum carro? Falta coordenação, todos nós também sabemos. Acho que faltou. Exigimos coordenação, exigimos. Agora, o que eu trouxe para um ouvinte, um policial ouvinte nosso, que ontem ficou satisfeito com o que o comandante colocou, o seu comandante, inclusive, porque ele disse...
Edson, quando eu vou para uma ocorrência, eu não tenho medo do bandido. O meu medo é que se eu der um tiro e não pegar no bandido, a sociedade se coloca contra mim. Eu soube de um fato envolvendo esse caso do Partage ontem, que ninguém, eu desafio alguém da imprensa, da mídia local, ter abordado isso. De Campina para João Pessoa, do Cabedelo a Cajazeiras. Ninguém abordou esse aspecto. Vocês lembram de um tal de rolezinho, quando garotos pobres da comunidade periférica da cidade, de comunidades da periferia, invadiam o shopping center nas tardes de sábado e domingo. Eu cheguei até a relatar um caso desses aqui, e era muito comum, e eles começaram a ser proibidos pelo visual, pela estética. Se for com boné para trás, aquela coisa, óculos, naquela forma de malandro e tal, eles são proibidos de adentrar ao shopping. E vocês sabem, né, para quebrar a ilusão de muita gente que acha que bandido é um personagem fictício, é uma coisa de filme norte-americano, professor Vitor, mas bandido também tem suas famílias, amigo. Você sabe de quem são filhos esses garotos, em grande parte? Você sabe onde estão, e essa fonte me fazia esse alerta ontem. Vocês sabem onde estão os pais desses meninos que foram proibidos de entrar no shopping center, que é espaço só, normalmente, da classe média, média alta em diante? Vocês imaginam onde estão os pais desses meninos, ou quem são os pais deles? Ainda que separados por alguma razão de suas mães, de suas genitoras, mas eles estão em algum lugar. E eles amam seus filhos, não sejamos hipócritas. Eles amam seus filhos muitas vezes, tanto quanto até mais do que nós amamos os nossos que estão na escolinha particular e que podem entrar no shopping center também. Tem uma articulação aí, amigo. Não, senhor, tem preconceito aí. O que eu sinto pelo meu filho para comparar no teu raciocínio. Não, meu filho, eu estou dizendo o seguinte. Não tem um equipamento que faça essa mensuração. Seja racional. Estou dizendo ao senhor. Você não está sendo eu estou fazendo a correlação, o senhor está equivocado. Fazendo a correlação com uma coisa para a qual a mídia, e eu estou dizendo aqui com coragem. Não chamou. Eu estou dizendo aqui na live. Não chamou a atenção. Live aqui com coragem. Ninguém na mídia chamou atenção para isso. Uma fonte minha fez essa correlação com os garotos que fazem o rolezinho, que no Brasil inteiro existe, e um possível ataque a agências bancárias, ou agência da Caixa, e ao próprio supermercado Hiper Bom Preço dentro do shopping. Não foi em outro lugar, não foi dentro do shopping. Isso é só uma correlação, é uma hipótese. Mas raciocine os senhores, raciocine a sociedade, que nós, no momento em que alijamos as pessoas completamente do processo, criamos ilhas sociais terríveis, socioeconômicas, e isso volta pra gente depois, amigo. Tá aí nos semáforos. Então o senhor me compreendeu agora. Não, eu te então, compreendi o que eu tô querendo colocar é isso, é que as pessoas têm uma ilusão de que bandido não tem família, não tem parente, não tem amigo. Bandido tem. Mas bandido tem filho também. E bandido... amigo, mas não é por conta disso que ele vai deixar de ter um sentimento pelo seu filho. Não, mas ninguém... A correlação, senhor... a gente vai trazer esse debate depois. 8h22. A correlação é outra. Nosso entrevistado, e tem muita coisa para falar ainda. E tem o quê? Participação de ouvinte. Temos a participação, vamos lá então. Nosso ouvinte participa através do Zap 9955-1891. Moribe, demais ouvintes, aqui é Mirabal do Catolé. O problema de hoje é que todos os que entram no serviço público acham que o Estado tem a obrigação de pagá-los simplesmente porque eles estudaram para concurso. Essa é a realidade de hoje que acontece nas empresas estatais e nos órgãos públicos. Paga-se porque a pessoa estudou para um concurso. Olha, existe uma campanha, e eu concordo que existem privilégios. Existem privilégios. E eu fazia a pergunta antes do bloco. O que é a associação? O que os juízes, que é uma classe muito fechada, inclusive pela própria forma de se conduzir na sociedade, de neutralidade, de manter-se afastado, para que possa ter toda a tranquilidade de fazer um julgamento. O que a associação e os magistrados desse país podem fazer ou estão fazendo exatamente para acabar privilégios, para tentar acabar com todas essas mazelas que acontecem? Olha, professor Edson, o nosso trabalho é precisamente a prestação jurisdicional. E como magistrados, nós pretendemos e lutamos sempre para fazê-lo da melhor forma possível, não é? Atendendo aí os anseios da sociedade e trazendo
efetivamente aquela finalidade última da jurisdição, que é a pacificação social. O que é que ocorre? E já de alguns anos existe um protocolo de intenções aí, uma política que vem do Conselho Nacional de Justiça, que é a priorização do primeiro grau de jurisdição. Nós sabemos, e o caso da Paraíba não é diferente, que os processos judiciais eles se concentram no primeiro grau. Não obstante, é no segundo grau que estão a maior parte dos recursos alocados e a maior parte dos servidores. Então, nós temos aí magistrados no primeiro grau que não possuem sequer um assessor e estão acumulando mais de uma unidade judicial. Ao passo que no segundo grau há um número, não digo enorme, mas bastante superior de assessores, e cada gabinete chega a ter 9 assessores, enquanto que no primeiro grau não tem nenhum. Fora a questão das próprias instalações do ambiente de trabalho. Então, tudo isso se reverteria em favor da população se nós tivéssemos uma melhor estrutura no primeiro grau. O que é que nós, enquanto magistrados, aí, no meu caso, enquanto membro da Associação dos Magistrados da Paraíba, inclusive integrante do Comitê de Priorização do primeiro grau, estamos fazendo? Lutando junto ao segundo grau e, inclusive, levando alguns pedidos de providências ao CNJ, ao Conselho Nacional de Justiça, a fim de que essa política seja plenamente observada no primeiro grau, no estado da Paraíba, de modo que o primeiro grau seja priorizado. Nós temos aí o maior número de processos no primeiro grau, o doutor Vitor aqui é advogado e sabe disso, e um menor número no segundo grau, não obstante a melhor estrutura está no segundo grau. Eu aqui convido os senhores a conhecerem a nossa estrutura de trabalho, o doutor Vitor já conhece, é completamente inadequado. Então, a gente precisa priorizar o primeiro grau, de modo que a resposta àquele cidadão que está lá buscando uma decisão que lhe forneça alimentos, que está buscando uma decisão que lhe forneça ou que lhe autorize a submeter uma cirurgia ou que lhe forneça um medicamento, se receba essa decisão o mais rápido possível. Então, é essa a nossa luta. Inclusive, já conclamamos, eu tive a oportunidade de pessoalmente, juntamente com a nossa presidente da associação, doutora Maria Aparecida Sarmento, conclamar o doutor Paulo Maia, presidente da OAB, a se unir à Associação dos Magistrados da Paraíba nessa luta, porque é uma luta que beneficia, não é o juiz, e não é nem o advogado apenas, mas é sobretudo ao cidadão, que é o destinatário do nosso serviço. Destinatário e razão maior do nosso serviço. Doutor Fabrício, o fato é que o nosso país passa por uma crise política, ética e moral. Salários baixos que dominam a população, né? Salário mínimo vergonhoso. E diante desse quadro, talvez, por conta disso, nós estejamos aqui falando sobre auxílio disso, daquilo. A minha colocação, meu questionamento, com base nisso tudo pelo qual passamos, é exatamente a seguinte. Sou como um juiz de uma nova geração, dentro de todo esse quadro, né? O que é moral, o que não é, o que é ético, o que não é, o que é justo ou o que não seria. Que alento o senhor pode nos dar, né, com base nessa entrevista, nesse bate-papo que nós estamos tratando aqui, que o senhor deixa de mensagem como alento dentro dessa nova geração do nosso judiciário, né? Que legado essa questão toda ampla que eu falei aqui, detalhando alguns fatos, diante disso, que legado, mesmo assim, a gente ainda pode tirar disso tudo? O que nós podemos dizer é que a magistratura ela é integrada por homens e mulheres sérios, vocacionados e dedicados, que a têm como atividade sobremaneira importante e que dedicam suas vidas muitas vezes em prejuízo próprio e prejuízo do convívio familiar e da própria saúde, e que esses colegas magistrados estão todos voltados para a finalidade última da jurisdição, que é fornecer
a melhor prestação jurisdicional, trazendo aí o apoio necessário à população, de modo que os direitos sejam plenamente assegurados, sobretudo os direitos fundamentais. Então, a gente sabe que o judiciário hoje é a trincheira última do cidadão e que, não obstante as críticas que muitas vezes se dirijam aos seus membros, que são taxados às vezes de arbitrários, por implementarem diretamente direitos decorrência da Constituição, não é? O que se denomina hoje, isso talvez seja tema aí para uma outra discussão, de ativismo judicial. O judiciário tem chegado onde tem falhado o legislativo, o judiciário tem chegado onde tem falhado o executivo. Então o juiz não é secretário de saúde, mas muitas vezes o juiz é quem fornece o medicamento, não é? Juiz não é secretário de educação, mas juiz muitas vezes é quem garante a escola. Então nós estamos aí ultrapassando barreiras para implementar aqueles direitos que estão constantes aí na nossa Carta Constitucional, direitos fundamentais, diretamente, não é? Como decorrência, aplicação direta da Constituição pelo magistrado, quando o legislativo muitas vezes falhou no seu papel, não regulamentou esses direitos. Então é isso que tem feito o Poder Judiciário hoje e a nossa luta é essa, para garantir os direitos fundamentais previstos na Constituição. No que o senhor colocou agora, e no que um ouvinte manda para cá, acho que é o Cláudio Nascimento, eu acho injusto essa coisa de auxílio para todo tipo de poder. Eu recebo um salário mínimo, pago meu aluguel, essas pessoas recebem muito bem, deveriam gastar seus rendimentos para se manter como qualquer trabalhador. A solução para tudo isso não seria esses auxílios acabarem passando tudo logo para salário e acabar esse negócio de auxílio, e aí o juiz de direito, ele vai para a comarca, o dinheiro já está o salário dele, tudo tranquilinho, ele paga a sua hospedagem, sua moradia, sem auxílio isso, sem auxílio aquilo. Não seria uma solução? Deixa eu aproveitar, Edson, para registrar a interação dos nossos ouvintes aqui pelo Facebook. O Alberi Miguel diz que a lei também manda que tem educação, saúde, segurança e a justiça de nada faz, né? A população tem um pouco desse anseio aí também, mas aí é uma outra discussão, né, na verdade. Sérgio, 13 anos, diz aqui, tem que respeitar a justiça como cidadão, porém acho imoral o magistrado que já tem um salário bem alto, o que é justo, e eu até defendo mesmo que o salário seja até melhor, o magistrado julga, inclusive, políticos, né, poderosos, empresários, ele precisa ter um salário respeitável e respeitado também. Só que o ouvinte aqui diz o seguinte, o Sérgio disse que no momento em que a crise do Brasil é muito intensa, não é justo que um agente público se elitize com altos salários e gratificações amparadas por uma lei complementar. É o que diz aqui o Sérgio. Doutor, eu queria sair um pouquinho dessa seara e perguntar a sua opinião sobre... Estão se avizinhando as eleições, né? E, recentemente, o ministro Gilmar Mendes, no Palácio do Planalto, ele disse que a urna eletrônica no Brasil é um modelo de sucesso. Ele, inclusive, definiu case de sucesso. A gente sabe que países muito mais desenvolvidos que o Brasil, tecnologicamente, como os Estados Unidos, não adotam urna eletrônica de forma prioritária. Inclusive, a empresa que fornece as urnas eletrônicas para o Tribunal Superior Eleitoral foi multada lá em mais de 50 milhões de dólares por ter praticado atos de corrupção, subornando funcionários na Rússia, na Indonésia e na China. Né? É essa mesma empresa que está aqui fornecendo os equipamentos que vão servir para a Justiça Eleitoral. Eu queria saber do senhor o seguinte, eu sei que o senhor não é um especialista em informática, mas o senhor é um homem bem informado. O senhor confia realmente que as urnas eletrônicas no Brasil são seguras, a gente pode votar com tranquilidade? Eu vou começar primeiro aqui pela manifestação do professor Edson Pereira. Dizer que a magistratura, de forma alguma, está fechada à discussão da sua remuneração. Aquilo que se falava antes, que a magistratura é mais fechada, hoje nós estamos aí num processo, talvez, de desencastelamento, né? A presença aqui de um juiz na rádio, debatendo todos esses temas de forma aberta e transparente, talvez em outros tempos não fosse possível. Mas nós estamos abertos a discutir. O que há hoje, e aí a gente não pode aqui deixar de ressaltar mais uma vez essa questão, é uma má vontade com relação à política remuneratória da magistratura por parte do Congresso Nacional, como clara retaliação por tudo que tem ocorrido nos últimos anos. Pelas ações feitas pelos magistrados. Exatamente. Por tudo que tem ocorrido aí, talvez desde antes mesmo de 2014, mas eu costumo dizer que 2014 é o ano que não terminou, né? Antes
existiu uma eleição para presidente da República e após a votação, após a declaração do resultado, a sociedade ela se pacificava. E desde 2014 a verdade é que esse clima de acirramento no seio da sociedade ele não cessou. A gente vive aí hoje um clima semelhante ao de partida de jogo de futebol. Em futebol não existe razão, existe paixão, né? Então as pessoas às vezes elas não conseguem se desvencilhar da torcida, digamos assim, a qual pertence, e não conseguem enxergar as coisas de uma forma racional. Mas a magistratura está aberta. Agora, lamentavelmente, me parece que o Congresso Nacional fechou as portas para a magistratura. Todos os outros projetos de atualização de remunerações, eles tiveram seu devido trâmite, e quando chegou a vez da magistratura, esses projetos foram estancados do dia para a noite. Eles estavam tramitando e, de repente, como num toque de mágica, eles cessaram. Então, não se deu nenhuma resposta, não se discute a remuneração da magistratura. Nós queremos, na realidade, doutor Vitor, inclusive porque isso foi mencionado aqui, o código da magistratura ele seja votado. Como o senhor disse, a LOMAN ela é anterior à Constituição, ela é de 1979. A gente gostaria de que a carreira da magistratura e que a remuneração da magistratura ela fosse votada efetivamente. Mas quando não se há boa vontade, quando as portas do Congresso me parece que foram fechadas para a magistratura em retaliação por tudo aquilo, toda a apuração dos atos de corrupção que são imensos no Brasil. É impressionante hoje a gente comparar a corrupção brasileira com a corrupção em qualquer outro país. Apenas para fazer aqui um breve parêntese e comparar, em Portugal agora um escândalo que digamos, foi bastante veiculado na mídia em janeiro deste ano já, é que o ministro das Finanças, a ele está sendo atribuído um ato de corrupção ou infração do dever funcional por ter pedido 2 ingressos para assistir a um jogo do Benfica. Então esse é um escândalo comentado em Portugal. No Brasil, a corrupção aqui é da ordem de trilhões, né? A gente tem dificuldade até... Um dia desses eu estava calculando alguma coisa sobre dinheiro repatriado, dinheiro que desceu pelo ralo em atos de corrupção no Brasil, e a calculadora do meu celular não conseguiu calcular, não tem zero suficiente para mensurar. Então são situações realmente terríveis e que parece que a mente do brasileiro ela se cauterizou e se acostumou com isso. Corrupção virou normal, virou motivo de piada no Brasil. Isso não é piada, isso não vai ser engraçado nunca. A gente precisa realmente rever os valores que estão no seio da sociedade para combater e ver o quanto de benefícios nós perdemos em saúde, em transporte, em educação, em segurança. As nossas cidades estão inseguras, né? Quem é que circula hoje livremente por alguma cidade brasileira de forma tranquila? As pessoas não podem colocar mais suas cadeiras nas calçadas. E por que isso? Porque o dinheiro que deveria ser aplicado nesses programas de saúde, educação, segurança, ele simplesmente desapareceu. Ele foi para o bolso de alguém que deveria estar aí gerindo bem os assuntos públicos, né? A res pública, a coisa do povo. O Estado ele não pertence a ninguém, ele pertence ao povo. Mas, perdão, doutor Vitor, teve uma intervenção do senhor. Sobre o TSE, que Gilmar Mendes... Sobre as urnas eletrônicas. Porque Gilmar Mendes, realmente, na minha opinião, não é uma pessoa muito abalizada para falar sobre isso. Até porque ele pagou mais de 7 milhões para o camarada fazer um protótipo, não apresentou o protótipo e levou o dinheiro em relação justamente aos protótipos de urna eletrônica das impressoras que... O senhor atua também na esfera eleitoral? Também, hoje, nesse momento, não, mas já atuei bastante em todas as últimas eleições, desde de 2005, 2006, por aí. Mas a verdade é a seguinte, o sistema eleitoral brasileiro, talvez ele necessite de alguma atualização. Quanto à segurança das urnas eletrônicas, eu creio plenamente na segurança das urnas e até hoje não encontrei nenhum indício ou nenhum dado concreto, a não ser realmente notícias sem nenhum grande embasamento. Mas a verdade é que o sistema eleitoral brasileiro é plenamente confiável. E aí, quando comparado ao americano, a gente sai com uma vantagem imensa, porque aqui, realmente,
os votos da população são os votos que efetivamente resolvem as eleições, né? Lá a gente tem aquele sistema de delegados e o último presidente dos Estados Unidos ele foi eleito por voto de delegados, né? E a gente vê como funciona a política norte-americana. Houve uma eleição anterior também que durante semanas a população permaneceu sem saber quem era o vitorioso. Então o nosso sistema ele é seguro, de apuração rápida, e inclusive está sendo aí exportado para diversos países. Muitas vezes a própria ONU tem solicitado auxílio ao Tribunal Superior Eleitoral para realizar a eleição em algum país aí, alguma novel democracia. É um parâmetro, né? O sistema brasileiro. Então podemos votar que está tudo certo. Votar. Doutor Fabrício Meira, muito obrigado pela vinda aqui ao Jornal da 101. O senhor que é representante da Associação dos Magistrados da Paraíba, Coordenadoria Regional da Borborema, forte abraço. Eu que agradeço pelo espaço e estou sempre à disposição. Obrigado.